A paz de Cristo a todos. Deus abençoe. Sejam bem-vindos para mais uma live aqui no seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos pregando a palavra de Deus, porque essa é a nossa obrigação, esse é o nosso dever. Nascemos de novo, somos novas criaturas. Nós precisamos se conscientizar disso e tomar a responsabilidade de que pregar o Evangelho é o dever de todo aquele que nasceu de novo. Todos aqueles que são novas criaturas precisam saber da sua obrigação no reino de Deus. Obrigação do pastor, obrigação do missionário, obrigação do bispo, do apóstolo é essa. Vocês se lembram que os apóstolos de Cristo, houve uma certa contenda entre os irmãos, uma confusão entre eles, porque a igreja recebia donativos, recebia como se fossem cestas básicas, mantimentos, coisa desse tipo, para socorrer os necessitados da igreja, e eles iam fazer as distribuições para os irmãos mais carentes, mais necessitados, daqueles que traziam, que podiam trazer. E por conta disso, você sabe que Ananias e Safira vendeu a propriedade para trazer o montante para a igreja, dar para a igreja voluntariamente, mas encheu-se de inveja e de avareza, só levou metade. Mentiu para o Espírito Santo e foi fulminado na hora. Os dois, né? E a igreja recebia isso das pessoas. Chegaram a ter os ouvidos os apóstolos e disseram: está tendo isso e isso, acontecendo isso na igreja, confusão por causa do mantimento e tal. Então os apóstolos se reuniram e disseram: nós não vamos ficar parados cuidando de mesa, nós não vamos ficar parados cuidando de cozinha, de despensa, não vamos. Vamos procurar dispenseiros. E elegeram alguns, e entre eles estava Estevão, para cuidar disso, para cuidar das coisas da igreja, da dispensa, dos mantimentos, daqueles que precisavam ser socorridos e que a igreja socorria e trazia para socorrer os menos favorecidos. Mas eles, os apóstolos, não pararam. Nós não. Nós não podemos parar para cuidar disso. Desse importante negócio, diz Pedro. Vamos cuidar da pregação do Evangelho. Elegeram as pessoas, os homens, 7 homens foram escolhidos, estranhados dos apóstolos, para cuidar dessa responsabilidade. Mas a maior responsabilidade, que é pregar o Evangelho, eles não pararam, eles não deixaram. Portanto, meu querido, apóstolos, pastores, envolvidos com tanta coisa, com marcha não sei do que, para alinhar da prefeitura, para dar lucro, para não sei quem. Queridos, eu não tenho receio de dizer, Deus não trabalha com isso. Deus não está nesses movimentos. Deus não está com nada disso. O Espírito Santo não se envolve com essas coisas. Principalmente agora que nós estamos vendo que o fim de toda a humanidade se aproxima. Nós temos aí tribulações para todos os lados. Só que eu quero dizer para você que essas tribulações que estão aí tem nada a ver com a tribulação que vem por meio do Evangelho, ou por conta do Evangelho. Essas tribulações que estão aí, desde o início da humanidade que elas existem. Sempre existiu. Por que isso, então? Porque o povo se corrompe. Porque o povo se corrompe. Mas o anticristo virá, e aí virá uma tribulação, como nunca houve desde o princípio da criação.
Jesus falou dessa tribulação como nunca houve, nem jamais haverá, e os crentes passaram por 1260 anos de perseguição romana, né? Sendo mortos e sendo, né, com todo tipo de morte. A pior forma que você possa imaginar, assim os crentes morreram. As mulheres, então, como eram humilhadas. Aí eu tenho revista lá em casa, livros da história que eu vou trazer e vou falar quando eu estiver falando dessa tribulação. Pessoas têm te arrancado com facas, com alicate, sem anestesia, as unhas sendo arrancadas. Era só confessar o nome de Jesus. Só confessar o nome de Jesus. Aqui é fácil, né, pastor? Aqui é fácil confessar o nome de Jesus, né, apóstolo? É livre. Pode fazer o que quer, né? Inclusive pôr a igreja nessa política como você fez. E você defender o erro no meio da política e fazer o que você faz. Que testemunho nojento de vocês, hein? Que ridículo, não? Vocês ridicularizaram tudo. A igreja perdeu espaço, a igreja perdeu oportunidade, a igreja está perdendo muita coisa. Por quê? Porque vocês puseram a igreja numa posição que não é dela, que não pertence a ela. A igreja de Cristo não se mistura com isso. Por isso, a responsabilidade de pregar o Evangelho, de divulgar as almas para Cristo, que você fez, ou que você tinha, você entregou à política. Hoje você não defende essa causa. Você defende uma política dentro da igreja. Que ridículo, não? O Evangelho não é isso. A igreja perdeu a oportunidade de avançar e você misturou tudo. Hoje a igreja evangélica está mais baixa do que, sabe, mais envergonhada do que, não dá nem para explicar, porque é ridículo o que vocês fizeram. Então vocês assembleanos, vocês da Paz e Vida, vocês da Deus é Amor, Batista, seja qualquer que seja ela, eu tenho uma tristeza muito grande. Quando eu me lembro da Batista de 40 anos atrás, essa Assembleia de 35 anos, 40 anos atrás, hoje eu vejo vocês, eu tenho tristeza muito grande no meu coração. Eu sinto vergonha de ver como vocês foram para esse caminho. Deus é amor, que vergonha. Inclusive com a Congregação Cristã do Brasil, né? Que vergonha, não. Por isso é que Jesus disse: sede simples como as pombas, prudente como a serpente. Satanás prudente, sabe que o homem vai dar um lugar e ele vai cair. E aí está a igreja caída. A igreja vendida por essa reforma chata, por uma reforma nojenta, uma igreja reformada. Aí está a prova de que a igreja é uma igreja reformada e não transformada. Porque até os transformados caíram. Imagina uma igreja reformada como essa. Martinho Lutero, com a sua obra, se bem que não dá para dizer que esse título de reforma protestante veio do Martinho Lutero, que foi ele que criou esse título. Não dá para saber. Mas criaram. E a igreja protestante é quem defende isso. Mas isso é romano. Isso é católico. Isso não é protestante coisa nenhuma. Essa reforma não é protestante coisa nenhuma. É apenas uma brecha ou um espaço que te trouxeram para dentro da igreja protestante para que pudesse dizer que era uma igreja que pregava o evangelho com verdade, pregava o evangelho com justiça. Aí está. E por que eu posso afirmar que não tem nada a ver com o evangelho essa reforma, com salvação? É outro evangelho. Tem nada a ver com o evangelho da salvação, queridos. Porque Deus não reforma ninguém. Não existe na Bíblia um versículo que diz que Deus reformou alguém, que Cristo reformou alguém. Cristo é homem novo, de novo nascimento para todas as pessoas que nasceram
e que quiseram ser salvos. Não existe. Então nós temos aí a igreja andando por um fim terrível de grande tribulação, e a grande tribulação está vindo. Isso que está acontecendo politicamente no nosso meio, Estados Unidos, é taxação de lá, é isso daqui, é isso daqui lá. Nada disso tem a ver com o que Jesus diz. Isso só influencia. Elon Musk é o anticristo. Para de falar asneira, irmão, para de falar besteira. Todo mundo fala, cartomante fala, não tem nada a ver. Ele é apenas um instrumento. Mas ele vende robô, faz isso, faz aquilo. Ele vende robô, ele vende o que ele quiser, ele faz o que ele quiser. Você está vendo o que ele está fazendo. Anticristo não trabalha para você ver o que ele está fazendo. O apóstolo Paulo diz que ele vem com todo poder e sinais, prodígios da mentira. E que Deus enviou a operação do erro para que creia na mentira como sendo verdade. Você não vai ver o que ele está fazendo. Quando você perceber, a corda já está no pescoço. O laço já está no pescoço. Não tem mais como escapar. Tudo que está aí, que você está vendo aí, você pega se você quiser, você está vendo com seus olhos. A internet está aí, tem seu lado até que positivo, mas o principal dela hoje é a destruição da humanidade. E o que você está fazendo? Está dando oportunidade. Você quer, você vai. A igreja colocada dentro dessa reforma, nessa reforma colocada na política por conta disso. Não tem salvação, queridos. Não adianta. Abram comigo aí no capítulo de número 3 de João. Evangelho. A Bíblia diz assim, versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que fazes. Isto que fazes, estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não for contigo. Jesus respondeu: em verdade vos digo que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos chega para falar com Jesus, ele tinha vergonha, né? Ele era um dos principais dos judeus, homem sábio, entendido, homem conhecedor de toda a lei, conhecedor de toda a corte dos judeus, ele sabia de toda a religiosidade dos judeus, ele tinha todo o conhecimento dos mandamentos da lei, de tudo que os judeus preservava e adotava para suas vidas, conduzia suas vidas. Então, vendo Jesus e a forma que Jesus trabalhava, e como que Jesus socorria todos que estavam com ele, como Jesus cuidava do povo, e como os milagres aconteciam através de Jesus, então ele chegou em Jesus e disse, para tentar ver se conseguia negociar com Jesus alguma coisa e descobrir que Jesus era um homem comum, achava ele, né? Aí ele diz assim, ó, esse foi ter com Jesus de noite. A Bíblia está dizendo aqui, essa tradução aqui não fala noite, ela fala, eu estou usando a João Ferreira de Almeida, top tradução João Ferreira de Almeida, ela diz assim, ó, esse foi ter com Jesus, mas a tradução correta, de noite. Por que ele foi ter com Jesus de noite? Vergonha, né? Ele não queria ser visto pelos demais. Se o povo olhasse para ele, o que Nicodemo está fazendo atrás desse profeta? O nosso líder está fazendo o que atrás desse profeta, Nicodemos?
Então ele foi caladinho. Esse foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, quer dizer mestre, né? Sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer esses sinais miraculosos que tu fazes se Deus não fosse contigo. A conversa dele, a entrada que ele teve falar com Jesus, um grande elogio. Na verdade não era elogio, Jesus estava fazendo mesmo os milagres. Jesus nasceu já fazendo milagre. No dia que ele nasceu, já apareceu os reis magos para trazer ouro, né, em abundância para ele. Então, já nasceu assim, né? Aí Jesus respondeu, versículo 3. Jesus respondeu: em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Onde está aqui a reforma, queridos? Aonde existe reforma para a salvação do crente? Quem trouxe essa reforma para dentro da igreja? Essa reforma pertence ao catolicismo. O rapaz é de lá. Tem nada a ver com a igreja evangélica. É outro evangelho. Para mim é outro evangelho. Tem nada a ver. E é por conta dessa reforma que nós estamos vendo a igreja como está hoje, na mão desses pastores corruptos, se corromperam por amor do dinheiro. Ele diz aqui: perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Assim da igreja, queridos, é pastoras, bispas, tudo intitulada dentro da igreja. Hoje, para ser pastor, tem que ter um crachá, um botãozinho aqui que coloca aqui na frente, no bolso, do paletó, para mostrar que ele é apóstolo, que ele tem um título, que ele estudou uma teologia. Hoje tem tudo isso. Então o camarada chega lá e fala para Jesus assim: Jesus respondeu. É o 4, né? Perguntou-lhes Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Na pergunta, você não sabe o que é nascer de novo, crente? É evidente que você não sabe, porque se você soubesse, você não dizia que você estava dentro da reforma, dentro da igreja, né, pastor? Então você não sabe também, você é um Nicodemos, né? Por que você abraça a política? Por que você abraça o político? Por que você defende político? Por que você defende tudo isso? As injustiças que tem por aí, né? Suposta pastora, que você não é pastora coisa nenhuma. Sinto muito, me perdoa, tá? Se você quiser, se não quiser, não precisa perdoar, não. Mas a realidade é essa: você nunca foi e nunca será. Por Cristo Jesus, você nunca foi e nunca será. Está cheio de pastor que por Cristo Jesus nunca foi e nunca vai ser. Está cheio de apóstolo que em Cristo Jesus nunca foi e nunca vai ser. Não tem chamado. Intitularam humanamente, com a teologia humana. Porque não pode ser pastor hoje em dia se não tiver teologia. Vocês. Mas o reino de Deus, a preferência é o chamado. Aí Jesus diz assim para ele. Ele mesmo diz para Jesus, parte B do versículo 4: pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer? O camarada não sabia o que significava isso. Aí Jesus dá uma lição nele, como vocês vão ter que receber uma lição, viu, pastores? Viu, apóstolos? Viu, bispos? Para que vocês entendam o que é nascer de novo e o que é ser reformado. Fica tu com a tua reforma, que eu fico com o nascimento. Novo nascimento em Cristo Jesus. Aí Jesus respondeu, versículo 5, dá uma olhada. Jesus respondeu: em verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E agora? Nascer da água e do Espírito.
Como é que alguém pode nascer da água e do Espírito, queridos? Abram aí Atos dos Apóstolos. Melhor, volta atrás um pouquinho. Aqui em Mateus, por favor. Depois você vai lá para Atos dos Apóstolos. Mateus, capítulo de número... Deixa eu me achar aqui, tá bom? Por favor. Um instantinho. Mateus, capítulo de número 4. Versículo de número 12. Quando Jesus ouviu que João estava preso, voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade sitiada à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que estava em trevas viu sua grande luz, e aos que estavam sentados em região e sombra da morte, raiou-lhes a luz. E desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Que maravilha, não? Que maravilha, não? Está próximo o reino dos céus. Abra também aí Marcos, capítulo 1. Livro de São Marcos, capítulo 1. Vamos ver o que Jesus está dizendo aqui. O que é nascer da água e do Espírito, ou nascer da água e do Espírito. Marcos 1, o versículo de número... Deixa eu ver aqui. Versículo de número 14. Abra aí. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Nascer da água e do Espírito é isso aqui, meu querido. Ser de Cristo é passar por esse processo e não por uma reforma. Vocês são reformados, que se diz pentecostais. Por isso o mundo, o gospel, tudo está dentro da igreja hoje. É uma vergonha. Eu passava, não era nem convertido ainda, finalzinho dos anos 70, 78, 77, na frente das igrejas como Deus é Amor, como Assembleias de Deus, como Batista, Quadrangular, igreja que preservava a disciplina, estava lá os louvores, inclusive a do sétimo dia também. Quando você passava lá, que você via os louvores, até arrepiava, tinha medo. Por quê? Porque luz não se dá com trevas. Um mendigo, uma pessoa que está mendigando na rua, uma pessoa que está drogada ou viciado ou alcoólatra, ele não passava na porta da igreja, porque não aguentava ouvir os louvores. Hoje, você passa na porta da igreja, estão todos cantando as mesmas músicas, os bêbados, cantando a música gospel, tudo misturado. Por quê, queridos? Porque não é louvores, é músicas. Canta quem quiser.
não é louvor, não existe unção, virtude nos cânticos, na canção, não existe. Não é para Cristo, é para a carne, é para o gospel, é para a fama, é para a mídia. Que rumo vocês, apóstolos, colocar a igreja de Cristo nesse gospel e tantas outras coisas? E ainda tem coragem de falar que defende essas coisas, esses erros políticos que está aí, por defender, porque é um homem... Mas tome vergonha, pastor, por favor, tenha caráter, deixa de ser, sabe, cara de pau, fala isso, rapaz. O mundo sabe que vocês colocou a igreja na política, a igreja de vocês. Tem homens que não pode colocar, tem pastor que chegou a 80 e poucos anos, 70 e poucos anos, não entrou na política, mas colocou seu neto lá, faz questão de ter o seu neto como deputado, sua filha, seu filho. Coloque a troco do quê, queridos? Interesses. Não adianta falar, você está defendendo um porque você está interessado, você é interesseiro. Não adianta vocês falar. E aí, havia diferença entre o macumbeiro, o cristão, o religioso, o cristão. Todas essas diferenças havia, não no que diz respeito acepção e rejeição, mas no que diz respeito vida espiritual. Hoje todos estão iguais. Todos estão no mesmo patamar, na mesma posição, na mesmice. Você passava na frente dessas igrejas, você via as virtudes. Hoje você passa na frente da igreja, está o pastor ensinando, ó, se não votar nesse candidato, se não fizer assim, é assim que você está fazendo hoje. Mas que vergonha, hein, pastor? Você levar a igreja para um caminho desse quer dizer que você não vai pagar, né? Prepara o lombo, querida. Seu preço é muito alto. Eu não vou sossegar enquanto o fôlego de vida eu tiver, porque falei para Cristo. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Sei que o Pai, o Filho e o Espírito não vai me negar ajuda em tempo algum. Mas vou lutar com todas as minhas forças para mostrar ao Brasil que essa igreja que está aí dizendo ser protestante nada tem a ver com a igreja protestante de Cristo, com a igreja evangélica, com a igreja que foi comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. Essa aí, não. Mulher, o que quer, veste como quer, faz o que quer, todo mundo faz o que quer, pastor faz o que quer. Essa igreja não pertence a Cristo. A igreja de Cristo é a igreja disciplinada, é a igreja comprada, é a igreja que louva a Cristo, é a igreja que come do maná de Cristo, é a igreja que enriquece, mas enriquece de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Não é a igreja que força o membro dela para dar a eles o dinheiro que ele tem. Isso é ladruíce. Sabe o que é isso? Estelionatos. Passa disso, queridos. Isso é a igreja que está aí, com raras exceções, graças a Deus. Mas então, o Nicodemos fala para Jesus: peraí, Jesus, eu, velho, nascer de novo? O que você me propôs para mim, mestre, não dá. Eu não tenho como voltar para o ventre de minha mãe para nascer de novo, sendo velho. Aí Jesus disse para Nicodemos assim: não é nada disso, Nicodemos. Estou falando para você nascer da água e do Espírito. E como é que nasce da água e do Espírito? Marcos está dizendo aqui. Jesus falando aqui. E o apóstolo Marcos fazendo a narrativa do que ele fez. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Pastor, tu não olha mais essas mensagens? Ô bispo, tu não olha mais? Tu não vê mais isso aqui não, missionário? Essa mensagem? Se tu falar essa mensagem aqui, tu vai pedir 300 ofertas lá na tua igreja.
Tu tem que pagar o carnê disso, tu tem que pagar o carnê daquilo, tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo. Tu não tem igreja para Cristo, rapaz. Tu tem um comércio, para de ser bobo. Para de ser mentiroso. E o povo está lá no meio, mas o povo vai despertar. A verdade vai chegar. A verdade vai abrir os olhos do povo. Porque a verdade nunca vai ficar encoberta por causa das tuas reformas. Nunca. A verdade vai ser esclarecida. E os membros que hoje te propôs, que hoje te beneficiaram a comprar teu jatinho, teu iate, as tuas fazendas, enganados. Viu? Vai pagar, queridos. Necessário vos é nascer de novo. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. É o que Jesus disse. O homem intrigou-se, mas como? Volta de novo para João lá, onde nós estávamos. João 3, Evangelho. Como eu posso nascer de novo? Nicodemo perguntou. Jesus responde aqui. O sexto. Quem é nascido da carne, é carne. Mas o que é nascido do Espírito, é Espírito. Você nasceu do quê, pastor? Com essa política na igreja? Por que você não assume, rapaz? Você é covarde, pastor. Assume logo. Você não é mais um pastor, você é um defensor político. Você vive nas praças, moço. Vive nas ruas. Com debate, discurso político. Você está blasfemando contra o Espírito, rapaz. Você está blasfemando contra Jesus. Para com isso. E vocês, igreja, defendendo esse dragão de duas cabeças aí, que é a direita e a esquerda. A direita, ou melhor, a esquerda tem um plano que já está posto em ordem, só precisa caminhar nele, e o povo não liga, né? O povo aceita, que todo trabalhador vai contribuir com os seus salários, mas só vai ter uma aposentadoria de um salário mínimo. Todos eles. E a direita faz o quê? Se levanta contra? O que a direita faz? Quem criou isso? Fernando Henrique Cardoso. Já vem dele. Desde aquela reforma. Alguns anos, há tempos atrás já. Ele representava o quê? Direita ou esquerda? Depois veio o que está aí agora, o Lula. Com esquerda. Fez o quê? A mesma coisa. Aí veio a Dilma. O que ela fez? A mesma coisa. E o tal do Temer lá, do Michel Temer lá? O que ele fez? Do mesmo jeito. E o Bolsonaro? Não é direita? O que ele fez? Do mesmo jeito. Dragão de duas cabeças. Devorando vocês. E vocês abraçando. Ah, porque o direito é isso, sabe? Porque a esquerda é aquilo. Que absurdo, que coisa nojenta, não, gente? Coisa nojenta. Vamos sair disso, igreja? Eu vou lutar. E verei. Em nome de Jesus, vocês vão abrir seus olhos. E aí, veio agora Lula outra vez. Do mesmo jeito. Eles traçam um plano, tanto a direita como a esquerda. Se é benefício para eles e é contra o povo, mas abraça. E vocês engoliram por esse dragão. Essa faca de dois gumes, né? Que só corta para te prejudicar. E tu abraçado nisso. Ô, assembleano, volta para os princípios. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo, Batista. Por favor, volta. Eu ia na igreja batista, que eu praticamente nasci na igreja batista, né?
vim para o Evangelho da Igreja Batista. Nasci pelo reino de Deus, mas comecei praticamente no Batista. E tinha lá os pastores que não aceitavam a política. Era tão bom, né? Na época de eleição, eles chegavam e diziam, tem que votar, vai lá e vota em quem você quiser. E não aceito político aqui dentro de jeito nenhum. Hoje os pastores estão chegando a 85 anos, quase 90. E loucos, loucos, loucos pela política. Que absurdo, irmãos. Que vergonha, que tristeza me dá ver isto. Realmente o dragão de duas cabeças é perigosíssimo, né? O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Mas eu te convido a nascer de novo. Amém? É tão simples. É tão fácil. É só querer, queridos. Você verá que no reino de Deus não tem reformado, mas sim transformado, regenerados por Cristo Jesus e nascendo de novo. Ore comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela sua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade que eu tenho de pegar o teu Evangelho. É tão maravilhoso, Jesus. Essa é a responsabilidade que eu quero para mim enquanto vida aqui estiver. Eu nunca mais em minha vida, Senhor, quero parar de falar, de dizer e de pregar por amor aos meus irmãos. Que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus. Ajuda-me, Senhor, e me dá graça, para que essas coisas que nós estamos vendo por aí, Pai, essas reformas, todas essas imundícias que entrou na tua casa por causa do dinheiro, por causa dos pastores assembleanos, não são todos, Pai. O Senhor sabe. O Senhor é Deus que conhece todas as coisas. Antes que saísse uma palavra da minha boca, você já sabia de tudo. Batista, metodista, assembleia, Deus é amor, e todos eles, Pai, trouxeram para a igreja essas imundícias. Tudo a fim de fazer do povo um instrumento seus, para tirar deles os lucros. E com aparência de santidade, de amor, conseguiram convencê-los. Mas tu, Deus, não tem uma aparência senão espiritual. E pura, justa e correta. E é assim que tu nos propões a vida. Quem nasceu de novo deve andar como ele andou. Assim, Jesus, queremos te servir todos os dias das nossas vidas. Abençoa a minha nação e estará a minha terra, Pai. Abençoa os meus irmãos que estão em ti. E aqueles que não pertencem à tua igreja, à tua obra, que eles possam vir e nascer de novo. Vai ser muito difícil, Jesus. Mas para ti nada é impossível. Quem vai querer crer no Senhor agora vendo essa decadência que está na igreja? O teu espírito subestimado, o teu nome está subestimado por causa desses pastores, desses apóstolos que aí estão, esses missionários corruptos que estão por aí. Milagres de mentira que nunca o Senhor fez. Você nunca fez, eu sei que não. Mamon faz até fogo descer do céu. Eu sei disso. E eles fazem tudo isso dizendo que foi o Senhor. Engana o povo. E o Senhor vendo a tua igreja perecer. Por conta deles. Mas o Senhor falou que vai puni-los. Estou esperando. Por isso, apressa-te, ó Deus, porque sei que o sexto selo está fechando. Onde o Senhor voltará após o fechamento, e isso vai ser muito rápido. Decreto dominical já está preparados para execução e aplicação. Mas tu, ó Deus, apressa a tua obra, por favor.
nos ajuda. Abençoa meus irmãos em todo o mundo, abençoa a tua igreja, abençoa a nossa nação. Tenha misericórdia dos meus familiares, dos meus irmãos em Cristo, tenha misericórdia dos que estão enfermos no leito de dor, dos que estão inscritos nesse canal, dos que, meu Deus e meu Pai, nessa noite estão acamados, socorre, os que estão sofrendo, desenganados pelos médicos. O Senhor sabe todas as coisas. Tenha misericórdia, Pai, dos que estão nos asilos, nos presídios. Tu diz compadecer dos presos como se estivesse preso com ele. Tem misericórdia, Pai, dos velhos abandonados pelos seus parentes. Tem misericórdia, Pai. Socorre. Ajuda, Senhor, também os desempregados. Abra as portas, Senhor. Nos ajuda, Pai. Socorre a nossa juventude, Senhor. Os médicos, Pai. As autoridades constituídas por leis, principalmente, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão honestos, que ainda existe, eu creio, para que os desonestos sejam punidos e banidos. Ajuda-nos, ó Deus, pois sabemos que sempre irá acontecer, mas a verdade nunca ficará encoberta. Por isso nós te louvamos, bendizemos o teu nome. Receba a nossa adoração, nosso louvor nessa noite, hoje e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Até o nosso próximo vídeo.